Seja bem-vindo ao Em Foco. O Álvaro Santos Pereira é mais cauteloso que Passos Coelho quanto à recuperação económica em 2013. O Ministro da Economia lembra que há sempre incertezas, sobretudo na maior crise mundial das últimas décadas. Para o Primeiro-Ministro, 2013 será o ano da recuperação da economia portuguesa, mas o seu Ministro da Economia, que esteve na rentrée do PSD e ouviu Passos Coelho, é mais cauteloso nas promessas. Uma das coisas que eu sempre ensinei em economia, desde as primeiras aulas que eu dou de economia, é que previsões macroeconómicas são previsões macroeconómicas. Ou seja, há sempre imponderáveis, há sempre uma incerteza bastante grande, principalmente quando estamos a viver a maior crise mundial, nomeadamente na Europa, das últimas décadas. Em entrevista à SIC Notícias, Álvaro Santos Pereira não esqueceu o desemprego que atinge o país e que é resultado dos erros cometidos nos últimos 10, 15 anos. A nossa legislação laboral era muito rígida. Os críticos, obviamente, esquecem-se de referir que o Código de Trabalho só entrou em vigor em 1 de agosto, bem antes, portanto só entrou agora, portanto em vigor. O programa de desemprego já começou a partir do ano 2000 e aconteceu porque nós não crescemos. Portugal não tem crescido, cresceu abaixo de 1% ao ano, esteve sempre estagnado ou em crise desde o ano 2000, e quando as economias não crescem, o que acontece é muito simples. Aumenta o desemprego, aumenta a imigração em países que são tradicionalmente imigrantes e aumenta, obviamente, o mal-estar. Sobre o processo de avaliação das fundações a extinguir em Portugal, o Ministro da Economia reconhece erros, mas defende a importância da medida para um Estado sustentável. O processo certamente não foi perfeito, de qualquer maneira. Este foi um recenseamento que foi a primeira vez que foi feito em Portugal. Estes cortes nas fundações vão ser muito substanciais. Os cortes que seguirão também ao nível e que continuarão ao nível do PREMAC de institutos, redução das gorduras de Estado, redução dos consumos intermédios, redução do tal Estado paralelo que foi desenvolvido nos últimos anos, é fundamental para nós. E é fundamental porque nós queremos ter um Estado sustentável e um Estado que não absorva todas as energias da nossa economia. Na entrevista, Álvaro Santos Pereira defendeu as reformas levadas a cabo pelo Governo, diz que são essenciais para colocar o país na rota do crescimento. Passamos então à análise desta entrevista com as presenças de Jorge Bacelar Gouveia e Carlos Marcos de Almeida. Boa tarde aos dois. Obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui por si, perguntar-lhe se Álvaro Santos Pereira é um bocadinho mais realista do que o Primeiro-Ministro, ou se há aqui dois discursos, um mais técnico e outro mais eleitoralista. Sim, eu acho que há dois discursos diferentes, porque são pessoas que ocupam também funções políticas e governativas diferentes. O Dr. Passos Coelho é um político profissional, passou episodicamente por uma profissão empresarial, mas sempre foi um político. E neste momento exerce as funções de Primeiro-Ministro. E, portanto, era natural que, neste discurso do Pontal, que é um momento importante de pré-rentrée política, ele dissesse várias coisas em relação ao futuro do país e, em particular, em relação à governação. Enfim, sobressai o aspecto de ele ter dito que o ano 2013 seria o ano da inversão da situação de crise. Penso que, desse ponto de vista, esse discurso já não foi assim muito convincente. Foi importante ele ter dito, por exemplo, que haveria a necessidade de repartir de uma forma mais igual os sacrifícios, portanto é a resposta à decisão do Tribunal Constitucional. Penso que esse é um aspecto importante. No fundo, antecipou já um aumento da carga fiscal, como nos últimos dias se tem vindo a verificar. Agora, foi um discurso frouxo, em geral e em particular, no que respeita à questão de anunciar, digamos, o fim ou decretar o fim da crise para 2013, desse ponto de vista, penso que foi um erro. Foi arriscado. Não, foi arriscado. Depois, se chegar a 2013 sem essa inversão de tendência, será o fim, não o fim da linha, mas sim, é um desgaste. É o desgaste dos políticos. Lembro que ele já na campanha eleitoral tinha dito que a suspensão, em resposta a uma senhora, a sido de uma escola, a suspensão do subsídio natal seria um disparate. Ora, foi precisamente isso que ele foi fazer, passado 3 meses, logo tomou posse como Primeiro-Ministro. E, portanto, tantas vezes que isto acontece, que realmente o desgaste e a desconfiança passa a ser enorme em relação aos políticos. Agora, em relação ao Álvaro Santos Pereira, num certo sentido, ele até foi o anti-Passos Coelho, quer dizer, conseguiu, num certo sentido, até ressurgir ou ressuscitar, sendo certo que este ministro, de todos os ministros do governo, é aquele que é considerado como politicamente morto. E é aquele que é colocado no princípio da fila da remodelação ministerial. Aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa insuspeita, ainda por cima militante número 3 do PSD, disse no fim de semana passado que ele era o primeiro a ser remodelado. Ora, com esta intervenção, curiosamente, ele coloca-se, digamos, relança um pouco a sua imagem e até, no fundo, dá um sinal de maturidade política ao desdizer o Primeiro-Ministro e ao dizer que, afinal,
enfim, a inversão não acontecerá em 2013 e, portanto, colocando-se numa perspectiva muito mais realista em relação ao futuro. E, portanto, desse ponto de vista, penso que esteve bem, além de ter estado bem nos últimos tempos, com várias medidas que tem tomado, como, por exemplo, a questão da renegociação das PPPs, que penso que é uma linha importante, que finalmente agora o Governo vai levar por diante. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma viragem, um ressurgir de Álvaro Santos Pereira, ao contrário do que se esperava. Aliás, repare que ele foi dos poucos ministros que esteve no Pontal. Aliás, o Pontal teve pouquíssimos notáveis, ao contrário de outros tempos em que a festa do Pontal tinha gente de todas as condições e também gente das elites do PSD. Enfim, eu já agora recordo-me de outros tempos em que eu também participava, em que o Pontal era uma festa popular, feita na rua, junto à praia. Ninguém quer estar ao lado do Desta vez o Pontal não só não teve quase ninguém de notáveis, como ainda por cima foi feita essa festa num espaço restrito. Portanto, desse ponto de vista, Álvaro Santos Pereira acaba por sobressair como uma pessoa dos poucos ministros que lá estava e com um ministro que agora com uma capacidade de intervenção um pouco em dissonância com aquilo que disse o Primeiro-Ministro. Mas não é um bocadinho estranho que tenham posições diferentes? Ou pelo menos não concertadas? Eu não acho estranho, acho bizarro. Que é um bocadinho mais profundo, é um sentimento mais profundo. Tanto que Álvaro Santos Pereira esteve no discurso do Pontal. E ouviu? Eu sei que ele, não sendo militante do PSD, esteve lá como cidadão e não como membro do governo, é óbvio, mas esteve lá e ouviu. Portanto, não há desculpa de dizer que não tem conhecimento das declarações do Primeiro-Ministro. Portanto, eu não vejo e nem tenho essa interpretação benigna, dizendo que de um lado nós temos um perfil mais político do lado do Primeiro-Ministro e do outro lado um perfil mais técnico. Tanto que o que é muitas vezes questionado relativamente a Álvaro Santos Pereira é que ele pode ter preparação técnica, mas se calhar a preparação técnica que ele tem não é necessária, nem é devidamente orientada para as suas funções políticas. Portanto, e perante estes dois discursos, os portugueses observam, olham, pensam quem, afinal, estará a falar a verdade. Porque é a questão que se põe. Porque os dois não podem estar a falar a verdade ao mesmo tempo. Porque estão a dizer exatamente o oposto. Vamos acreditar em quem? Teoricamente, nós temos que acreditar no Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo. Portanto, aquilo que prevalece, julgo eu, não são as declarações de Álvaro Santos Pereira, mas são as declarações do Primeiro-Ministro de Portugal, que disse que 2013 iria ser o ano da inversão. Portanto, é isso que está prometido. Agora, de facto, o Primeiro-Ministro tem dito muitas coisas ao longo de um ano. E, ao longo desse ano, aquilo que tem dito, por vezes, aquilo que diz a seguir, contradiz aquilo que disse anteriormente. Portanto, há aqui uma espécie de uma, digamos, de uma dialética política dentro do discurso do Primeiro-Ministro que, entre duas afirmações opostas, consegue gerar uma terceira afirmação e, sistematicamente, assim há um ano. Mas, obviamente, mais uma vez, os portugueses perguntam quando é que ele está a falar a verdade. E o problema que se está a criar é um problema de credibilidade da palavra do Primeiro-Ministro. Que até aqui a palavra do Primeiro-Ministro, mesmo isto de facto é uma imagem até passada por ele próprio, que a sua palavra vale muito, no fundo. Exatamente. Vai acabar por perdendo, ele tem um estilo até muito diferente do estilo socrático, porque o estilo socrático era um estilo histriónico, espalhafatoso, falava muito, falava bem, com muitas imagens, enquanto que o estilo de Passos Coelho é exatamente o oposto. É um estilo mais sóbrio, mais discreto, mais tímido, fala menos, mais contido, mas de facto, com este tipo de intervenções, esse estilo começa a ficar em perigo. Mas é ao mesmo tempo um discurso mais confuso, mais redondo e que não tem, em termos de estratégia política, não consegue chegar ao ouvinte médio. Isso é óbvio. Eu acho que o discurso do Pontal é um exercício de antipolítica, porque é um discurso circular, em que o Primeiro-Ministro avança, recua, revisita várias vezes o mesmo tema e não tem um princípio, um meio, um fim, com duas ou três grandes ideias que sirvam de alavanca ao discurso e que passe a mensagem aos portugueses. Será por isso que o Primeiro-Ministro, aliás, o PS, hoje numa sondagem divulgada, está só a um ponto já do PSD? É porque o que acontece é que quando o Primeiro-Ministro aposta a sua credibilidade e o que os portugueses, e ele aposta sistematicamente, como fez novamente na festa do Pontal, o que os portugueses chegam à conclusão é que a palavra do Primeiro-Ministro tem um prazo de validade. Cada vez que o Primeiro-Ministro fala, aquilo que ele está a dizer é por 3 meses ou por 4 meses. Não é a verdade absoluta daquilo que ele está a pensar.
As pessoas começam-se a cansar. Ou seja, de alguma forma, os portugueses começam a ganhar. Primeiro tinham um momento de confiança e que acreditavam. Agora, esse momento de confiança, em que havia essa crença de que ele ia resolver a situação, começa a surgir a dúvida e alguma reserva. E haverá alguma forma de inverter isso? Por exemplo, se em 2013 efetivamente Portugal não estiver em recessão, será que se esquece um bocadinho o que se passou até aí? Provavelmente, mas o que irá acontecer até 2013, isso é um resultado entre muitos acontecimentos políticos que provavelmente vão acontecer. Uma coisa a mim que me causa sempre bastante preocupação é ouvir o Primeiro-Ministro, como foi no caso do Pontal, com um discurso absolutamente paroquial. Ou seja, Portugal existe... não existe Portugal, existe fora de um contexto europeu. Não há uma palavra sobre a circunstância europeia, não há uma palavra sobre aquilo que pode acontecer na Espanha, na França, na Espanha, na Irlanda ou na Grécia. Nada. Ele reduz o seu horizonte político apenas e tão somente ao exercício que o Governo está a fazer, e o exercício que o Governo está a fazer reduz-se, por sua vez, tão somente ao cumprimento daquilo que é o memorando da Troika. E já agora, só um ponto. Por falar em memorando, eu acho que o Primeiro-Ministro, nesta semana, devia ter lido a Economist, porque a Economist publica um briefing que dá o nome do memorando Merkel. E esse memorando Merkel é um exercício prospectivo do ponto de vista alemão sobre a Europa, das consequências do colapso do euro, com o preço, entre aspas, com a saída da Grécia e não apenas a saída da Grécia. Quando se coloca o cenário da saída da Grécia, imediatamente diz se a Grécia sai, não se fica pela Grécia. E que se sair a Grécia, a recomendação é sair a Grécia, Portugal, a Irlanda, o Chipre e a Espanha. Portanto, isto era aquilo que não se discutia, nem se falava, nem se pensava, e isto hoje é discutido desta forma aberta na imprensa internacional. A imprensa portuguesa faz silêncio e o Primeiro-Ministro e o Governo ignoram. E para além destes fatores externos, há também outros fatores internos, como dizia há pouco, que o Primeiro-Ministro falou nos sacrifícios a estenderem-se a todos os portugueses. Hoje a imprensa também traz novidades sobre isso e diz que o 13º mês vai novamente ser taxado. Depois vemos constantemente subidas dos combustíveis. Quer dizer, há aqui muitos fatores que indicam que será muito complicado, efetivamente, chegar-se a 2013. Não vai haver inversão em 2013, não me parece, porque, enfim, não sendo especialista na matéria, basta nós pensarmos um pouco na nossa vida pessoal e nas nossas economias e olharmos à nossa volta, à nossa família, às empresas, às pessoas que nós conhecemos. Vamos lá ver. Houve um aumento de impostos este ano. E esse aumento de impostos, em parte, só vai ser pago no próximo ano, porque tem que ver com a não dedutibilidade de um conjunto de despesas de saúde e de educação que só começaram a entrar em vigor a partir de 1 de janeiro. Portanto, isso só se vai repercutir quando no próximo ano apresentarmos a declaração de IRS. Esse é um primeiro aspecto. Em relação à questão dos subsídios, eles só não foram pagos a partir de junho. Portanto, não vão ser pagos em dezembro e, pelo visto, no próximo ano não vão continuar a ser pagos agora, de uma forma, a meu ver, equitativa, abrangendo tanto a função pública como os trabalhadores da função privada, através de uma via fiscal, não pela via da suspensão do subsídio. E, portanto, as notícias que nós estamos a ver são todas mais notícias que não vão terminar em 31 de dezembro. Vão continuar para o próximo ano. Portanto, não percebo onde é que está, digamos assim, a inversão dessa tendência. Por outro lado, o desemprego está a diminuir? Não, o desemprego está a aumentar. Os últimos dados dizem que nós atingimos a maior taxa de desemprego de sempre. Pelo menos na Terceira República, pelo menos desde que há estatísticas fiáveis. Mas agora, desculpe, desse ponto de vista, o discurso, que foi importante noutros aspectos, como o aspecto da necessidade de chamar a atenção para uma medida alternativa e um pouco também, talvez a medo, puxando também o PS para ter maior apoio popular para as medidas que aí vêm. Mas em relação à questão de inversão da situação ao fim da crise, isso acho que foi uma opção verdadeiramente irrealista. E depois também o discurso em si depois também não traz nada novo do ponto de vista de outras áreas da governação. Porque quando o Passos Coelho fala é sistematicamente só sobre finanças e coisas à volta. Mas a governação do país, num discurso que é um discurso importante de, no fundo, balanço e de programa para o futuro, não se devia reduzir apenas aos aspectos económicos e financeiros. Então não há educação, não há justiça, que houvesse aqui uma inversão não há defesa, há imensos problemas que há na defesa, na administração interna, o grande alvoroço que existe no meio policial. Não há uma única palavra sobre essas matérias. Saúde, educação, defesa, segurança interna, justiça.
Negócios estrangeiros, o Primeiro-Ministro nunca fala sobre isso. Portanto, há uma redução temática do discurso, que é uma redução sistemática só para estes temas que se tornam em si cansativos. Eu percebo que isso é o que preocupa mais as pessoas, mas o discurso torna-se cansativo e depois, como certos aspectos do discurso não aderem à realidade e não são convincentes, pior ainda para o próprio Primeiro-Ministro, que fica prisioneiro de uma estreiteza de discurso que ainda por cima, em parte, não adere à realidade. E, portanto, penso que isto é bastante preocupante do ponto de vista... E repare que já no meio do PSD, há pouco já referi que havia poucos notáveis. Eu sei que as bases do PSD não gostam das elites do PSD. Eu compreendo um sentimento também, às vezes, de um combate aos privilégios. Embora o PSD de hoje seja muito diferente, até porque já acabou com muitas mordomias que as chamadas elites do PSD tinham como lugares de ingerência. Isso já foi tudo revogado em sucessivas alterações estatutárias. Mas o problema não é só esse, é que, se verificar na opinião pública, há várias distritais, portanto, as bases, que clamam por uma remodelação governamental. E há vários setores muito descontentes com aquilo que se está a passar, porque dizem que o governo não está a retirar os bois e as galas socialistas que entraram, que está a manter aqueles que vinham, afinal, da herança socrática ou socialista, e também não está a pôr, então, enfim, os novos indicados pelo PSD, que também não estão a entrar. Enfim, é evidente que isto se reduz ao tal discurso sempre clientelar que os partidos têm. Mas o problema é que, a agir assim, há pessoas que se perguntam, mas nós andámos a fazer campanha eleitoral para o Dr. Passos Coelho para ele fazer isto? Para depois não compensar as bases do PSD do trabalho que tiveram em apoiá-lo por todo o país? Portanto, é que isso também é um sentimento generalizado hoje, embora, enfim, escondido, de grande descontentamento e de grande frustração e decepção em relação àquilo que está... É difícil, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Partido, é muito difícil tirar o tapete. Mas a partir do momento em que, daqui a um ano e tal, se as coisas não começarem a melhorar, isso, rapidamente, a base de apoio interna começa a degradar-se. Mas isso é sempre um processo que é, aliás, a ciência política explica isso, é sempre um processo paralelo. A base de apoio interna só cai quando a base de apoio eleitoral também cai. Portanto, à medida que as sondagens começarem a descer, se isso vier a acontecer, imediatamente também se tem uma repercussão interna do ponto de vista das bases e do apoio partidário. E sobre esta questão da regra de ouro, que o PS continua a dizer que não, pergunto-lhe até que ponto é que também esta regra de ouro, no fundo, iria impedir que o país volte a estar nesta situação daqui por uns anos. Até que ponto é que também se procuram consensos com o PS a partir do momento em que o Primeiro-Ministro continua a insistir num ponto que o Partido Socialista já disse que não, e depois também nos sacrifícios a todos, enfim. Eu só um ponto em relação àquilo que o Dr. Bacelar Gouveia disse sobre o discurso do Primeiro-Ministro. De facto, todo o discurso político do Primeiro-Ministro é monotemático. Ele enverdou por aquele tema e não sai rigorosamente daquele tema. Mas há duas coisas que podem ser justificadas. Ponto 1. Porque é que o Primeiro-Ministro, nesta altura, diz que 2013 será o ano da inversão? Porque nas estimativas, lá está, nos cenários macroeconómicos do Governo... Nos modelos teóricos. Exatamente, que o Ministro Álvaro Santos Pereira diz que uma projeção... económica, é uma projeção macroeconómica, vale o que vale, ou seja, mas a projeção macroeconómica não é uma ciência, governo, não é? Não é uma científica. É um exercício de adivinhação. É da astrologia. Mas no exercício de adivinhação do Governo está um crescimento económico de 0,2%. Ao contrário, a OCDE prevê para Portugal um crescimento negativo de 0,9%. Mais uma vez, os portugueses perguntam quem é que está a falar a verdade. É um órgão internacional independente da OCDE ou é o governo português? Portanto, o Banco de Portugal espera zeros. Aí, exatamente, repare, está no meio, onde está geralmente a virtude. O Banco de Portugal é muito bom nisso. Ou seja, e não se compromete politicamente. Não. Ou seja, isso é uma justificação mínima e já muito benigna para, de alguma forma, legitimar aquilo que foram as palavras do Primeiro-Ministro. Agora, há outra coisa no discurso que é importante. O Primeiro-Ministro falou na questão da esperança, que os portugueses precisam de esperança, que o Governo tem a função e tem a obrigação e tem o dever de transmitir aos portugueses esperança. E ele próprio tem essa obrigação e sente essa obrigação. Mas ele está a confundir duas palavras. Ele está a confundir esperança com voluntarismo. Não é um exercício voluntarista do Primeiro-Ministro dizer que nós vamos ser capazes ou que nós vamos, para o ano, conseguir inverter. Não é isso que conta. O que conta, que de facto, os portugueses querem é obra feita, para utilizar um lugar comum. O que os portugueses querem é resultados.
O que os portugueses pretendem é que aquilo que são as medidas do governo tenham uma repercussão na realidade e que, mesmo que no imediato não haja uma melhoria das condições de vida de cada um, há sim a perspectiva de que num futuro próximo isso venha a acontecer. E isso não se fazem com declarações voluntaristas de dizer que eu estou aqui, eu sou capaz, eu vou fazer e o meu governo vai fazer. E tem outro ponto interessante. O ministro Álvaro Santos Pereira, na entrevista, também falou um pouco nessa linha. Dizia que os portugueses já passaram por situações como estas e conseguiram dar a volta. O ministro da Economia tem, às vezes, uma espécie de um triunfalismo ingênuo. Todas as suas declarações são eivadas desse triunfalismo ingênuo. Se reparar, ele vai à Assembleia da República e há sempre ali um fervor triunfalista em coisas que são absolutamente mínimas e que não têm a mínima influência na governação ou no Estado do país. Mas ele tem essa ingenuidade política, e eu digo isto sem cinismo e como um elogio. O que prova que, por outro lado, o reverso de tudo isto é ele não ter a experiência política necessária, e aqui eu digo o killing instinct necessário para fazer as reformas que são necessárias fazer. Agora, do ponto de vista do Primeiro-Ministro, o que ele de facto tem que transmitir aos portugueses é isso, não é palavras nem é vontade. E era um ponto importante. Desta vez, o Primeiro-Ministro vem mais uma vez pôr em questão, esta vez no Pontal, pôr em questão umas declarações de há cerca de um mês, quando ele disse que entre as eleições e salvar o país, que se salva o país. Desta vez, nós percebemos que o Primeiro-Ministro é mais ambicioso do que nós pensávamos, porque ele quer salvar o país e ganhar as eleições. É um discurso contraditório, como dizia o Bloco de Esquerda. Contraditório, e lá está, eu digo dialético, que é capaz de ser um bocadinho mais sofisticado e menos pesado para o Primeiro-Ministro. Portanto, a ambição do Primeiro-Ministro agora, ao mesmo tempo que os portugueses começam a duvidar da confiança que tinham nele e das suas capacidades políticas, mas o Primeiro-Ministro eleva um pouco a fasquia. Vem dizer, não, a minha função é não apenas salvar o país neste momento, mas ganhar as próximas eleições. É uma mudança de imagem, agora, os portugueses passam a ver o Primeiro-Ministro de outra forma. Sim, o problema é que... Mas qual deles é o verdadeiro? Em relação ao anúncio da inversão ou do fim da crise... É evidente que o Primeiro-Ministro tem de ter capacidade discursiva, de galvanizar, não só aquela multidão que está ali à frente, mas não conseguiu. Uma multidão até bastante amorfa, já estávamos a jantar, mas sobretudo a multidão que está a acompanhar pela televisão, porque o discurso foi transmitido em direto por várias televisões. E, portanto, aqui o problema é ter essa capacidade, mas fundamentar esse apelo ou essa previsão. E, na verdade, aquilo que ele anunciou de medidas não correspondem a esse fim da crise para 2013, porque ele podia realmente decretar o fim da crise e decretar a inversão do rumo para a catástrofe que herdámos do Partido Socialista, mas, na verdade, aquilo que ele disse, as poucas medidas que ele anunciou, é verdade também que não tinha que anunciar medidas talvez demasiado detalhadas, mas não convenceu com as medidas que ele anunciou que essas medidas teriam a capacidade ou a virtualidade de determinar o fim da crise para o próximo ano. Até porque os impostos ainda vão aumentar mais. E as falências continuam em grande ritmo. E a meta do déficit não foi alcançada, ficou abaixo. E, portanto, agora eu acho que a solução é a Troika dizer que já não é necessário atingir esse déficit, portanto podemos ficar com um déficit um pouco maior e vamos ter mais tempo ou vamos ter mais dinheiro, não sei o que é que vai acontecer. Aliás, grandes anúncios só nessa altura. Eu penso que também não foi por acaso que, em relação à questão de arranjar uma medida alternativa ao impacto da declaração de inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional decretou, não foi por acaso que o Primeiro-Ministro se esquivou de dizer algo mais concreto. Por um lado, envolveu o Partido Socialista nessa questão, portanto, não quis ficar com o ONU só para ele, para ter uma maior base de apoio, portanto, e para meter ao barulho o Partido Socialista, mas depois nunca disse exatamente o que é que vai fazer. Nunca disse que era pela via fiscal ou se era por outras vias. Nunca disse. Hoje vai-se dizendo que é pela via fiscal, mas isso também significa que o Governo está à espera da Troika para arranjar uma solução. E eu acho que esse é que é o ponto. E eu acho que o que vai acontecer agora em agosto, quando a Troika vier, é dizer que o déficit não tem que ser atingido conforme tinha sido programado e, portanto, vamos aliviar essa pressão e significa que não é necessário tomar medidas tão drásticas como aquelas que tinham sido anunciadas. Mesmo para terminarmos, relativamente a este ponto de chegar cá à Troika e dizer que não é muito bem, não é preciso cumprirem o déficit, a verdade é que os mercados já olham para Portugal de outra forma. Como é que olharão nessa altura? É assim, só um ponto que é interessante. O Primeiro-Ministro
o Partido Socialista tentou condicionar o Primeiro-Ministro, pressionando-o a dizer políticas concretas, mas obviamente que em vésperas de visita da Troika, claro. ele não Sim, uma iria loucura. rigorosamente nada. Mas isso, mais uma vez, chama a sua atenção para um ponto importante, é que, do ponto de vista político, a festa do Pontal era irrelevante. Portanto, o timing político para a data da festa é um desastre, não devia ter sido feito. Portanto, daqui por 2 semanas esquecemos o Pontal. Mas é a tradição, o problema é que é a tradição ser a meio de agosto. Mas as tradições... A tradição já foi quebrada. Mas as tradições... Vários anos nem sequer houve festa do Pontal. Mas as tradições têm uma razão de ser e uma utilidade. Quando uma tradição deixa de ter uma função, ela acaba. Mas provavelmente o Primeiro-Ministro não fosse ao Pontal, ou se qualquer coisa tivesse sido alterada. Relativamente ao mercado. O mercado está mesmo, muito preocupado neste momento, o mercado está mais preocupado com a situação da Grécia, e recorde-se que está em permanência a Troika, neste mês de agosto, a tentar encontrar cerca de 51 mil milhões de cortes mais adicionais para a Grécia, ok? E está preocupado com a hipotética bailout integral da Espanha. Portanto, Portugal está, de alguma forma... mesmo que terminar. Está, de alguma forma, protegido. Portanto, o mercado irá reagir mais, não em função daquilo que a Troika dissesse sobre Portugal, mas aquilo que a Troika, as soluções que a Troika encontrarem, quer para a Grécia, quer para a Espanha. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. O Enfoque fica então por aqui. Falámos da entrevista do Ministro da Economia e também do discurso do Primeiro-Ministro no Pontal.